Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos ouvintes do Evangelho Diário, meditaremos o texto do dia 28 de maio, sexta-feira. Estejamos em clima de oração, concentrados no Santo Evangelho desse instante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E ele não deixava ninguém carregar nada atrás do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, vou me ater à figura da figueira nesse texto. Jesus e os discípulos passam, Jesus amaldiçoa a figueira e no retorno ela está seca. Esse texto precisa ser entendido no seu significado mais profundo, simbólico. A figueira é símbolo do judaísmo antigo. São Marcos, que é o escritor desse evangelho, ele entende que o judaísmo da antiguidade já não poderia dar frutos, porque era uma religião ligada a sacrifícios de animais para redimir o pecado das pessoas. Isso, segundo São Marcos, não teria mais sentido, porque Jesus se ofereceria em sacrifício. Então, essa figueira é o judaísmo que não era capaz de dar frutos na vida das pessoas. O que dá fruto é a fé, que é a parte final do texto. O que faz dar fruto na vida das pessoas é a fé. É a entrega da vida em confiança a Deus. E essa vida sendo transformada por essa confiança. Então nós não precisamos mais de sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus já nos redimiu. É claro que São Marcos se dirige a um momento específico do judaísmo. Hoje nós temos uma evolução muito grande na religião judaica, mas a mensagem raiz seria essa. O nosso foco deve ser sempre alimentar a fé, e não aplicando a nossa vida algumas práticas que a gente pensa que vão nos resgatar, não é? O jejum deve ser feito, mas não é o jejum que redime, é Jesus, não é? A penitência deve ser feita, mas não é a penitência que redime, é Jesus. O que nós precisamos ter é uma fé ardente, uma fé confiante, uma fé que enfrenta a batalha, para assim a vida ser transformada em Cristo. E que venha sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.